mas o que eu ouvi me levam a fazer algumas observações de quem passou pela angústia de ser titular da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Para isso, deixando 5 anos que eu poderia permanecer no Tribunal de Justiça, que é a minha casa, de onde eu tenho tantas saudades, né? Eu poderia dizer que a nossa secretaria, ela também tem uma função pedagógica, né? Que é uma secretaria que tem por finalidade fazer articulação de todas as demais com as empresas municipais, com a sociedade, com a academia, com as entidades do terceiro setor e com toda a sociedade a quem está faltando o letramento ambiental, está faltando letramento ecológico, né? Muitos dos problemas que São Paulo tem, essa megalópole com quase 13 milhões de pessoas, poderiam ser pelo menos atenuados se as pessoas tivessem consciência de que os 3 grandes vilões que vão acabar mais cedo com São Paulo do que ela gostaria são o transporte, quase 8 milhões de carros movidos a combustível fóssil, que despeja veneno na atmosfera e causa o aquecimento global, a energia estacionária, que também emite muito carbono, e o resíduo sólido, né? Nosso descarte insensato, exagerado, são 15 mil toneladas de resíduo sólido por dia, né? Aquilo que nós chamávamos lixo, nos países mais adiantados, isso se converte em dinheiro. Aqui para nós não, vai parar em aterro sanitário. Um pequeníssimo percentual, entre 3% e 4%, é que são reciclados. O restante vai para aterro sanitário, que é um mal, não é uma coisa saudável, né? Então, de certa forma, eu continuo na missão educativa. Mas eu vou contar, e concordo plenamente com o que foi dito, né? Gostei demais das exposições, e a sua observação, a sua constatação de educadora da vida inteira coincidem com o meu feeling de quem foi chamado a assumir esse cargo numa situação de emergência do Estado, com 300 escolas invadidas. O governador estava desesperado, estava precisando do presidente do tribunal para tentar resolver essa questão, né? Que proveio de um defeito de comunicação do meu querido antecessor, o professor Herman, que falou em reorganização, mas a leitura foi: ele vai fechar a escola, vai fechar a escola. Não era isso, ele constatou que algumas escolas do centro de São Paulo tinham 40 salas e 3 salas apenas ocupadas. A cidade mudou, o centro esvaziou, né? Então, como é que se pode conservar edifícios dessa dimensão vazios, ociosos? Deveria fazer uma reorganização, não conseguiu transmitir isso, e a população, né, ideologicamente manipulada, começou a invadir escolas. Não eram estudantes que invadiam escolas, eram pessoas de movimentos sociais, né? Mas as escolas estavam impedidas de funcionar. Então, quando eu assumi essa secretaria, não tinha a certeza, não tinha conhecimento da dimensão da Secretaria de Educação. Ela tem 400 mil pessoas na folha de pagamento. 400 mil pessoas. Era exatamente, nessa época, 10 vezes o meu pessoal do Tribunal de Justiça. Eu tinha 45 mil funcionários, entre juízes e funcionários. Fui para uma secretaria com 400 mil pessoas. Com centenas de milhares de funcionários afastados. Então, a professora que tem amizade ou conhecimento com algum juiz eleitoral pede para ficar convocada no eleitoral, porque não quer enfrentar a sala de aula, né? E assim, nós temos 3 mil juízes no estado de São Paulo, muitos deles são juízes eleitorais, então a pessoa fica ali vinculada a um cartório eleitoral e não vai para a sala de aula, né? Então, faltam professores, aí tem que fazer a tal categoria O, do professor transitório, né, que não é concursado, e esse coitado, para poder sobreviver, ele tem que dar 2 aulas
em Itaquera, 2 aulas na Capela de Socorro, 3 aulas na Lapa, no mesmo dia. Né? Com que paciência esse professor chega numa sala, numa era em que o Jacques Delors já tinha essa noção, há um declínio evidente dos valores, a crise dos pesos, do professor, do pastor, do padre, do pai, ninguém mais respeita ninguém. Então, na escola pública, o professor não é só ameaçado pelo aluno, e alunos grandes, porque nós temos hoje um avanço na medicina, que os meninos são altos, né? Cresceram bastante, né? E eles ameaçam os professores. E se o professor chama atenção, os pais vão reclamar do professor. Os pais vão reclamar do professor. Né? Então, eu fiquei impressionado que os alunos não sabem ler. Então, na 8ª série não sabem ler. E o Ministério Público fazendo diariamente comunicações e pedindo providências. E como existe um professor em cada comarca, nós temos 330 comarcas, promotores sabiam que chamava a diretora e mandava fazer com que o aluno da 8ª série voltasse para a primeira, porque não sabia ler. Né? Fazia a diretora assinar um TAC, em termos de ajuste de conduta. Né? Então, por que não sabe ler? Porque não há mais alfabetizadoras. Acabou o curso normal, né? Então, a minha ideia era recrutar as professoras aposentadas, aquelas que sabiam alfabetizar, mas encontrei resistência interna no Secretaria de Educação e na Fazenda, né? Como é que iria trazer mais professores? Tentei fazer um programa que eu acho que deu certo, que esse abandono da escola, né? Professor ganhando mal e a secretaria gastando uma fortuna, porque para sustentar aquele aparato, né, de 400 mil pessoas, 5.400 escolas, 4 milhões de alunos, criou-se uma estrutura funcional imensa, só para a burocracia. E tudo centralizado em São Paulo. Não é? Então, tentei fazer, falei, vamos pegar essa verba e distribuir para cada diretor. E ele faz o que ele acha, o que precisa. Né? Evidentemente, eu tinha um procurador-geral, é sempre a área do direito que cria problema. O procurador-geral falava assim, ninguém foi preso por falar não. Governador, não faça isso que é frio. Então é isso mesmo. Né? Não permitiu. Né? Fui ao reitor da USP, era o Dr. Zago. Falei, Dr. Zago, o senhor tem faculdade aqui de educação, faculdade de pedagogia. Eu queria ver o que é que a gente pode fazer para ter uma alfabetização. E fui não se dúvida. Quem estuda aqui na USP, quer fazer dissertação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quer fazer pesquisa, ninguém suporta sala de aula. Ninguém suporta sala de aula. Então, eu concluí que educação é uma coisa muito séria para se deixar na mão do governo. A educação, ela tem de ser uma missão, e nisso o Constituinte de 88 foi extremamente sábio. Quando a gente vê o artigo 205 da Constituição, ele fala a educação, direito de todos. Veja que aí já está implícita a ideia de que a educação é um processo permanente. Aqui, o professor João citou alguns bocados aí, alguns ditados. Os chineses falam, você quer educar bem uma criança, comece 100 anos antes dela nascer. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos de ter um projeto consistente. Né? Então, esse direito de todos, ou seja, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento, tem direito à educação, e educação, formação, não é só escola, não, é aprender de todas as formas, com autodidatismo, com cursos soltos de extensão, com pós-graduação, com a leitura, né, que é indispensável. Então, esse direito de todos é dever
do Estado, da família e da sociedade. É o que está no artigo 205 da Constituição. A família, na escola pública estadual, meu filho, imposto errado. Ela quer duas coisas. Ela quer que haja um transporte que aponha a criança na porta da casa e deixe dentro da escola. Isso é fundamental. E a segunda exigência da família, que ela tenha alimentação manipulada. Almoço, arroz, feijão, ovo e verdura, salada, etc. No dia em que as empresas terceirizadas alimentar 5 milhões e 400 mil crianças diariamente, é difícil. Então, as terceirizadas, às vezes, não pagavam. E aí, as cozinheiras não iam. Então, nesse dia, eu só podia atender da Atena, Record, Jovem Pan. Como é que foi? E o governador, como é que faltou isso aí? Então, tinha que mandar a tal da merenda seca. A merenda seca é muito mais cara do que o almoço, porque vem num envelope ali, numa cestinha, vem bolacha salgada, bolacha doce, um bolo, pão, uma maçã, uma banana, um suquinho e uma coisinha de coco, um todinho e tal. É uma porção de coisa muito mais cara do que o almoço. Mas era uma gritaria, né? Então, o Estado, pelo menos a professora falou, ele construiu a universalização do que se chama educação, que não é ainda educação, mas a universalização. Né? Tem 200 mil, mais de 200 mil professores, né? Embora nem todos estejam na sala de aula. E o Estado faz, a família faz quase nada. A família não comparece às reuniões de associação pai-mestre, só faz reclamação. Mas não faz reclamação na escola, faz reclamação. Essas redes sociais são um veneno, né? Porque espalha-se a inverdade, a coisa fake, o boato, a maledicência, né? Então, e tudo vai parar no gabinete do governador, que quer, sabe o quê? Boa avaliação. Ele quer que nas avaliações o Estado esteja na frente. Como é que Ceará deu certo? Como é que Goiás deu certo? Né? Então, com base nessas pretensões, nós vamos esquecendo, né, que a sociedade também não participa. Eu tentei fazer um projeto e deu certo, no meu entendimento, que era adoção afetiva. Comecei a chamar para empresas, bancos, igrejas, maçonaria, clube, todo mundo que quisesse, pastor, sacerdote, ogum, xamã, todo monge, todo mundo. Aproxime-se de uma escola e leve o que está faltando para a escola, carinho, se interesse pela escola. Né? E deu tão certo que eu tive pessoas que adotaram a escola e investiram materialmente na escola. Fizeram quadras, mudaram as bibliotecas e comemoravam o aniversário das crianças que não tinham aniversário, nem comemoravam, então faziam o aniversário da semana, do mês, etc. Eu fui muitas experiências, achei muito boa ideia. Evidentemente, quando saí, acabou, porque as próprias diretoras não queriam intromissão de gente estranha dentro da escola. Né? Com isso, nós esquecemos o que o Constituinte falou que a educação deve fazer. Então, veja que a gente critica tanto a Constituição de 88, mas ela tem esse artigo que é muito importante. Ela fala que esse direito de todos, dever do Estado, da família e da sociedade, tem 10 finalidades. A primeira é propiciar ao ser humano que ele apreenda conhecimento permanentemente durante toda a sua vida e chegue à plenitude possível, porque o nosso caminho é a perfectibilidade. Você tem que saber um pouquinho mais a cada dia. Dia que você não aprende nada é um dia perdido, desperdiçado. E nós temos muito pouco tempo para ficar aqui. Algumas décadas, não mais do que isso.
né? Então a gente tem que aproveitar. Então, tem coisa aqui de são boa. A segunda é capacitar para o trabalho. O Constituinte nem falou em emprego, porque ele já sabia, como a Montessori, e hoje muito mais agudamente, que tem 300 profissões na linha de extinção, estão ali na linha de tiro, estão sendo abatidas. Aquelas que nós precisamos não tem nome ainda e não tem preparação porque a escola não acordou, né? Então, é uma escola anacrônica, é uma escola que ensina a repetir. A criança pequena ainda obedece a tia, né? Agora, se a gente fizer um percurso das escolas que têm ensino médio em qualquer lugar do Brasil, mas São Paulo mais, porque nós temos tudo em grandes dimensões, as salas são ociosas. Tem pouquinhos alunos dentro da sala de aula. Mas os barzinhos das imediações estão cheios. A rua está cheia. Nem o trânsito passa. Por quê? Porque o jovem sabe que é uma aula desinteressante, uma aula proferida muitas vezes por quem está cansado, está desalentado, tem medo do aluno, ou aquele que dá aula porque se não tem, senão ele não come. Então, que aula ele pode dar? Como é que ele pode despertar alguém para curiosidade pela ciência, pela pesquisa, pela leitura, se ele tem que ficar correndo de escola para escola, né? A terceira finalidade da educação, pelo artigo 205, é qualificar para o exercício da cidadania. A escola tem que formar cidadãos, tem que formar gente que tenha o sentido de pertencimento. Eu pertenço a uma espécie que se auto-intitula racional, embora se porte com tanta irracionalidade, acabando com o único planeta que nós temos, né? Nós estamos escolhendo o suicídio coletivo premeditadamente. Não dá mais para dizer. Nem os negacionistas hoje podem dizer que não existe fenômenos extremos, né? Que aquecimento global é invenção dos catastrofistas, dos chiitas ambientais. Nem esses mais podem falar, né? Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa educação. Ela se esqueceu das competências socioemocionais, né? Os pensadores que enxergam muito mais à frente falam: nós estamos para tropeçar toda hora no inesperado. Não dá para fazer previsão, não dá para fazer futurologia, a realidade nos atropela, né? E nós não criamos indivíduos que possam se adaptar a isso, que tenham capacidade emocional para vencer desafios. Então, a criança de 4 anos me ofendeu, né? Isso é assédio, é um assédio, né? Que mexe comigo, cara. Então, essas coisas. Eu agradeço muito, professor Samir, essa oportunidade que eu tive assim, de ver que existe gente pensando a mesma coisa. Eu pensei que eu fosse sozinho. Porque há milagres, porque visitando escolas do interior, de surpresa, eu encontrava uma escola em que a diretora estava à porta, recebendo os alunos, sabia o nome dos alunos. Eu falei: por que você faltou? E a sua mãe melhorou? E como é que está a sua avó? Então, uma professora, uma diretora que no interior tem condições de observar aquela lei sociológica de pássaros de igual plumagem. Ela pega as professoras que estão confiando no critério dela, na metodologia dela, e essa escola tem fila de espera, e a escola do outro bairro ali está vazia, ninguém quer, né? Então, existe. Agora, o Estado não tem talento e não tem vontade de investir nas